Quando na Sagrada Escritura algo se revela para nós como um mistério, não quer dizer que é algo que Deus esconda de nós, mas é algo cujas dimensões nós não conseguimos alcançar, pela nossa limitação, pela nossa experiência. Você já percebeu como nós entendemos a vida a partir da nossa experiência? Como nós julgamos os outros a partir de nós mesmos? E até dizemos, se fosse eu no lugar dele, eu faria assim. Não é? Se fosse comigo, eu reagiria diferente. E até para se comparar, a gente se usa como medida, porque é a medida que nós temos, nós não temos outra. Nossa maneira de compreender é humana e limitada. E um dia Jesus, conversando com Nicodemos, fala com ele justamente isso. Olha, eu vos tenho falado das coisas humanas, das coisas da terra, e você não compreende. Imagine se eu falar das coisas do céu. Aí é que você não vai compreender mesmo, porque não tem uma base de experiência. Quando a palavra de Deus nos fala de um mistério, não fala de algo que Deus está escondendo de nós. É algo no qual Deus quer que nós mergulhemos. Deus quer que nós mergulhemos no mistério para a gente compreender o que está ali. Deus é mistério. E Ele quer que nós mergulhemos nele para conhecê-lo, para descobri-lo. Ele não se esconde de nós, mas Ele é insondável por ser Ele quem é e sermos nós quem nós somos. A respeito da vida e a respeito da morte, Deus não nos esconde nada. Mas tem coisas que são misteriosas, porque nós não somos capazes de alcançá-las e de entendê-las. Mas aquilo que é possível, São Paulo explica para nós aqui. Olha, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. O que nós vivemos nesse tempo de Quaresma é um tempo em que nós paramos para não só refletir, mas nos prepararmos e cooperarmos com a graça de Deus para que essa vida que transcende essa nossa existência terrena, ela se faça presente em nós cada vez mais, se enraize nos nossos corações. Nós nos preparamos para este dia que esta palavra anuncia para nós. E São Paulo explica, aqueles que estão mortos vão ressuscitar com um corpo transformado. E nós que não tivermos até então morrido, nós seremos transformados. E isso vai acontecer assim, olha, num instante, num piscar de olhos, quando soar a trombeta final, anunciando que chegou o Senhor de todas as coisas, que o fim de todas as coisas chegou. E diz aqui, São Paulo, a trombeta soará. Então, neste momento, não só os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como assim incorruptíveis? Com um corpo que não se corrompe mais, com um corpo que não está mais sujeito ao pecado, à doença, à dor, ao sofrimento, porque tudo isso vai acabar. Com a ressurreição, toda dor, toda morte, todo pranto, todo luto, tudo isso vai passar. Os mortos ressuscitarão em seu corpo incorruptível, um corpo que nunca mais vai morrer. Mas nós também, se estivermos vivos no nosso corpo, seremos transformados. Porque é necessário que este nosso ser, este nosso corpo, corruptível, fraco, tendencioso, marcado pela concupiscência, é importante, é indispensável que ele se vista de incorruptibilidade. E que esse ser mortal, que somos nós, que carregamos em nós, se vista de imortalidade. E quando isso tudo tiver acontecido, nós vamos entender o que a palavra de Deus nos revela quando diz: a morte foi tragada pela vitória. A vitória de nosso Senhor Jesus Cristo absorveu a morte. E vamos poder, de coração e de boca cheia, dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? E continua o texto dizendo para nós assim: o aguilhão da morte é o pecado. O que é um aguilhão? O aguilhão muitas vezes se usa na roça, no campo, quando você quer fazer com que um animal avance.
às vezes tem-se ali, não é, um bastão com uma ponta de metal rombuda, porque a ideia não é machucar o animal, mas fazer com que ele avance. Então eles dão ali umas ferroadas no cavalo, no gado, para que o animal avance, para tocar o bicho adiante. O que toca a morte para frente? O que é que faz com que a morte avance na nossa vida? O que impulsiona as forças da morte em nós? Qual é esse ferrão que joga a morte para frente, que faz com que ela ocupe espaço na nossa vida? A palavra de Deus nos revela, é o pecado. Quanto mais uma pessoa se aprofunda no pecado, mergulha nele de cabeça, mais ela se faz cercada pela morte e por todas as forças de morte que estão à sua volta. E onde é que está a força deste pecado? O que dá força para ele é a lei. Porque a pessoa, sabendo aquilo que ela não deve fazer e faz, ela peca. Mas é engraçado como o Espírito Santo, ele muda completamente esta situação. Porque o Espírito Santo é o amor. E onde o amor se faz presente, vivo, operante, as leis não são tão necessárias mais. Mas aonde não há amor, multiplicam-se as regras. Aonde falta amor, tem que ter desdobramentos da lei, que é para garantir que o mínimo justo se faça. Mas aonde o amor se faz presente, o pecado perde a sua força e já não há necessidade de colocar tantas regras, porque o coração avança impulsionado pelo amor no caminho certo. Graças sejam dadas a Deus, que nos dá essa vitória sobre a morte, sobre o pecado, em nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória vem por Jesus. Por isso a palavra ela é tão insistente, ela é tão intensa ao nos revelar esse mistério e esta vitória final que nos aguarda. Não é o fim de todas as coisas, porque as coisas vão acabar. É o fim de todas as coisas, porque a vitória de Deus sobre a nossa vida, a vitória dele sobre todo o mal se completou. A obra de salvação de Jesus se completou. A obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não terminou na cruz. Essa é a nossa esperança. Nós não seguimos um Deus morto na cruz. Nós seguimos um Deus que por amor passou pela cruz, se fez homem como nós, morreu numa cruz, foi sepultado, mas por amor de nós ao terceiro dia ressuscitou. A obra de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo não termina na cruz, porque o que aconteceu 3 dias depois foi simplesmente espetacular. Foi ainda mais admirável, porque no terceiro dia de sua morte e sepultura, o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ficando ali morto para sempre o nosso pecado, enquanto Jesus ressuscitava com uma vida nova para oferecê-la a nós. Aquilo que é o incentivo da morte, o aguilhão da morte, a força dela, foi trancado por Jesus no sepulcro. Jesus saiu daquele sepulcro ressuscitado, trazendo em si uma grande efusão do Espírito Santo, um grande derramamento do Espírito Santo e com ele uma vida nova para dá-la a nós. Essa é a conquista da cruz para nós. Para que a gente possa entender bem, tem uma comparação que é excelente. Era como se você pensasse assim, que houvesse um condenado, um malfeitor, que recebesse como sentença uma prisão perpétua. É claro que ao saber que ele vai ficar preso para sempre, ele não tem muito a perder. Ele não vai querer entrar na prisão. E se ele puder escapar, ele vai escapar, e o quanto ele puder lutar, ele vai lutar, porque uma vez que ele seja posto ali dentro, ele não vai mais poder sair. Então ele vai fazer todo o possível para escapar. E muitas vezes, transtornado, nervoso, ele não vai aceitar por ele mesmo entrar naquela cela. Então é importante, é necessário que um policial entre com ele lá dentro da cadeia, deixe ele preso ali dentro e depois saia. Então veja,
tanto o malfeitor quanto o policial, os dois entram dentro da cela. Mas apenas um deles sai livre enquanto o outro fica preso para sempre. Foi exatamente o que Jesus fez com o nosso pecado. Para nos libertar, ele precisou entrar nesta prisão, nesta cela que foi o sepulcro. Mas depois de ter entrado ali e sepultado, enterrado definitivamente o nosso pecado, ele, nosso Senhor Jesus Cristo, saiu vivo, ressuscitado, vitorioso e trazendo em suas mãos o prêmio para nós. Porque foi por nós que ele fez tudo isso. Para que nós pudéssemos viver a vida dele. Com a sua ressurreição, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vence a pior de todas as consequências do pecado, a morte. Você vê aqui o que esta palavra diz? Qual é o incentivo da morte? É o pecado. Qual é a consequência do pecado? É a morte. Ao vencer o pecado, Jesus despedaçou todas as forças de morte. Por isso nós podemos confiar. Por isso nós podemos ter esperança. Por isso a nossa alegria não é vazia. Porque se um morto ressuscita, o que mais não é possível? Você já parou para pensar nisso? E não é só a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, não. A Sagrada Escritura é marcada por outros reavivamentos que acontecem pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o poder de devolver a vida. O Espírito Santo tem o poder de transformar a nossa vida. Se um morto ressuscita, então tudo mais é possível. Então qualquer coisa se torna simples. E a palavra de Deus se torna para nós um testemunho evidente, verdadeiro. Aquilo que ela prometia em nosso Senhor Jesus Cristo se cumpre. Se um morto pode ressuscitar, os cegos podem voltar a ver. Os paralíticos podem andar. Os aflitos encontram um consolo, encontram uma esperança. E abre-se uma porta para cada homem e para cada mulher neste mundo. Uma luz brilha neste mundo de trevas. Porque Jesus ressuscitou, existe sempre uma luz no fim do túnel. É preciso, no decorrer da nossa história, nós enfrentarmos aquilo que a Sagrada Escritura chama de vale da sombra da morte. É triste essa expressão, mas ela é verdadeira. Nós passamos muitas vezes na nossa vida por este vale da sombra da morte. Mas nós temos o nosso consolo. Lá no final brilha uma luz para nós. E durante todo esse percurso, a própria luz nos acompanha, que é Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus ressuscitou, uma vida nova é possível para mim. Uma nova vida é possível para você. A alegria, a paz, a paciência, a compreensão, a liberdade, a justiça, a harmonia podem ser vividas neste mundo, porque nosso Senhor Jesus Cristo feriu definitivamente, derrotou todo o mal que imperava sobre este mundo. Nós nadamos contra a correnteza e muitas vezes sentimos o peso disso sobre nós. E até dizemos, partilhamos uns com os outros, falamos, nossa, minha vida tem sido assim de um jeito, parece que eu estou nadando contra a correnteza. Parece não, meu querido, você está. Mas seria para nós assim devastador se nós nadássemos contra a correnteza apenas com as nossas forças. Mas Jesus morreu e ressuscitou para dar a você uma força que vence este mundo. É pela fé que nós avançamos contra a correnteza deste mundo. E somos capazes de ser alegres, felizes, esperançosos, mesmo quando estamos atravessando o vale da sombra da morte.